Vamos ver a quarta propriedade do sinal impulso unitário, delta de Dirac. Né? Então, já sabemos essas três propriedades. Tá? Vamos ver agora, então, o seguinte. Qual seria a integral cumulativa do impulso? E essa função aqui, quando derivada, vai gerar o impulso. Então aqui eu vou ter duas propriedades, derivada e integração. Vou começar primeiro pela integração cumulativa. Para fazer isso, como eu não entendo muito aqui dessa função, eu vou fazer de dois jeitos, tá? Um jeito é bastante intuitivo e deriva da opção 2. Tá? O segundo jeito deriva de uma aproximação através da função pulso. Tá? Então vamos começar aqui primeiro pela pulso e depois a gente vê pela propriedade 2. Então veja, dado PA de t, 0 módulo de t menor do que A sobre 2, 1 sobre A módulo de t maior do que A sobre 2. Vamos desenhar aqui só para a gente relembrar. Função auxiliar para nós trabalharmos com o impulso de uma maneira um pouco mais intuitiva. A sobre 2 negativo, A sobre 2 positivo, 1 sobre A. E vou aproveitar aqui e fazer a integral cumulativa para a gente reforçar detalhes de cálculo. Tá certo? Então vamos lá. Vou fazer aqui em preto mesmo. Então, ó, integral cumulativa de t, de PA, colocar aqui x dx. E aí, para facilitar, eu vou em velocidade de t, fazer o x. X é uma variável auxiliar, já que t é uma variável independente da f de t que eu estou tentando encontrar como resultado da integral cumulativa. Então, eu jogo o valor de t, determino o limite superior e faço o cálculo da área da função. Então, veja, como é dependente de t, é uma função e não um valor fixo, como se fosse aqui t igual a 2 fixo. Certo? Então, vamos lá. Como eu tenho essa quebra aqui de comportamento, eu vou variar o t da seguinte forma. Para t menor do que menos a sobre 2, eu tenho integral PA de x dx, e nesse intervalo, o que eu estou integrando efetivamente, vou arrumar um pouco aqui, é o quê? Zero. Porque, veja, nesse intervalo eu só observo o valor zero da função PA de t. E naturalmente é zero. Então a acumulação para qualquer t localizado nesse ponto é zero. Agora, para módulo de t menor do que A sobre 2, ou seja, confinado nesse intervalo. Então, o que nós vamos ter? Eu vou fazer aqui, quebrar integral PA x dx. Então, eu tenho a acumulação integral de menos infinito até menos A sobre 2, 0 dx, mais a integral de menos A sobre 2 até o instante t. E, no lugar de PA, nesse intervalo, 1 sobre A dx. Aqui eu não estou colocando aquele limite envolvendo a vizinhança esquerda e a vizinhança direita da descontinuidade, porque a gente já sabe como proceder e que resultado implícito está nessa separação aqui. Certo? Então veja aqui, zero naturalmente, e o resultado, agora cálculo 1. Então eu vou ter integral de dxx, 1 sobre A, x, quando esse x é menos A sobre 2, quando esse x é o nosso t. Então, eu vou ter 1 sobre A
t mais a sobre 2. Vou colocar entre parênteses. Então, veja, isso aqui é uma equação de reta, tá certo? Para t igual a menos a sobre 2, nós temos o valor 0. Para t igual a 0, note que esse ponto aqui é só um limite para a gente poder saber o que acontece. Mas veja, há uma continuidade desse 0 com este 0 aqui. Ó. Este 0 com esse 0 são contínuos nesse ponto, porque dão o mesmo resultado, se eu colocar nesse ponto. Para t igual a 0, ou seja, nesse ponto aqui, eu vou ter meio, porque eu vou ter 0 mais a sobre 2, multiplicado por 1 sobre meio. E para t igual a mais a sobre 2, ou seja, no limite dessa descontinuidade, chegando pelo lado esquerdo, eu vou ter a sobre 2 mais a sobre 2, a dividido por a1. Certo? Então, veja, só para eu saber os pontos na hora de plotar, mas é uma equação de reta. Ó. T é potência de 1, e aqui rodeado por constantes. Finalmente, para t maior do que a sobre 2, integral de menos infinito até t de PA de x dx, que é igual. Veja, o que eu acumulei até esse limite a sobre 2. Então, veja, por isso que eu calculei aqui. Para t igual a, eu tenho 1. Então, acumulado até esse ponto, eu tenho o valor constante 1, mais o que eu vou acumular de a sobre 2 até o t, claro que o t ainda tem infinito. Nesse ponto, eu vou acumular o quê? A função me dá valor 0. Então, 0 dx, ou seja, eu tenho o valor constante 1 a partir desse ponto, não importa o valor t que eu considere. Tá certo? Então, vamos plotar aqui. Eu vou aproveitar aqui e vou copiar essa figura para facilitar. Eu vou colocar aqui. Logo. Então, veja, esse aqui é o meu PA de t. E aqui eu vou plotar a minha f de t, que é a integral cumulativa t, PA de t, PA de x dx. Desculpa. Lembrando, esse x é uma variável auxiliar, podia colocar qualquer letra ou qualquer símbolo, porque ele vai desaparecer no processo de substituição dos limites da integração. Então, vamos continuar aqui. Então, veja, eu marquei alguns pontos notáveis, sendo que eu tenho aqui menos a sobre 2, na qual eu tenho 0. Em 0, eu tenho meio. E em a sobre 2 eu tenho 1. Então, essa é a integral cumulativa desta figura, que tem área 1. É uma figura que eu vou acumulando até ter o máximo área 1, que eu acumulei até esse ponto. Agora, a questão para a gente é, mas delta de t é o limite de a tendendo a 0 de PA de t. Veja aqui qual que é o limite dessa f de t quando nós fazemos o a tendendo a 0. Então, vou colocar aqui limite de a tendendo a 0 dessa f de t. Podia colocar fa de t, mas só para a gente simplificar um pouco a escrita. Vai ser, ó, note, o que vai acontecer aqui? Ó. Este ponto
vai para a origem e esse ponto também vai para a origem, fazendo com que eu tenha o quê? Um degrau. Aqui o degrau é um pouco abstrato, porque em t igual a zero é indefinida, porque eu teria 3 possíveis valores. Lembrando que para t igual a zero um degrau é indefinido e a forma consistente vem de série de Fourier. Então a gente pode considerar aqui o de t. Então o que a gente reforça? A integral cumulativa da função impulso é a função degrau. Ou a derivada do degrau é a função impulso. Então, vou colocar aqui graficamente essas duas figuras, porque elas são importantes aqui, interessantes. Então, veja, nosso degrau e aqui o nosso impulso. Pensando na derivada, para a gente entender. Ó. Derivada nessa região é zero. Derivada dessa curva, então derivada de 1. Zero. Então, a derivada nesse ponto é zero, derivada nesse ponto é zero, e eu transcrevo aqui nos seus pontos. Vamos colocar aqui ponto 1, ponto 2, ponto 1. Lembrando, derivada é inclinação em cada um dos pontos. Como eu não tenho inclinação nessas duas retas, nesses pontos que eu estou marcando, e nos demais, por indução, é zero. No ponto, eu não sei porque é indefinido. E aí convencionou-se dizer que no ponto eu tenho derivada em uma descontinuidade de altura 1, convencionou-se ser o impulso de altura 1. Se eu tivesse uma descontinuidade indo de 0 para menos 1, a flecha apontaria para baixo. Certo? Então, se eu tivesse menos degrau, menos impulso, ou menos um impulso. Certo? Veja, essa construção derivada cumulativa, o inverso da derivada ponto a ponto, é algo importante para a gente. Tá? E atenham-se sempre ao significado integral área derivada inclinação. Isso facilita bastante aqui as nossas análises. Bom, mas como eu prometi, como é que ficaria derivada integral? Ou melhor, como é que seria a integral cumulativa? Então, vendo, integral cumulativa gera uma função, porque o limite superior varia de delta de t a partir de integral de menos infinito a mais infinito, delta de t dt. Então, veja, integral delta de t dx dx é igual. Então, vamos lá. Para t menor que zero, o que eu vou ter? O limite superior não encontra a flecha, porque eu estou sempre nesta região aqui, ó. Nesta região, certo? Então, o que eu vou ter vai ser, vou mudar aqui, igual a zero para t menor que zero. Para t maior do que zero, o que acontece? Não importa, vamos colocar aqui, veja, qual a área até esse ponto? Tem uma flecha? 1.
A área até esse ponto 2 tem uma flecha? 1. A área até qualquer ponto que esteja à direita do eixo, à direita de t igual a 0. 1, porque só tem uma flecha. 1. E quem esse elemento denota? Em t igual a 0 é aquela indeterminação tapa-buraco do degrau. U de t. Tá certo? Essa igualdade, lembrando, falta saber o que acontece em meio. A gente já viu as propriedades de integral envolvendo descontinuidades, então a gente assume que para o degrau aqui vai ser meio por conta de uma informação que virá a posteriori em série de Fourier. Tá certo? Então veja, integral cumulativa do impulso, degrau. Derivada do degrau, impulso. Tá certo?